Esse terceiro erro, eu quase desisti de gravar o vídeo só por causa dele. De verdade. Gente, eu tô colocando a saúde do meu cabelo em jogo pra fazer esse vídeo, viu? Deixa pelo menos um like aqui. Você tem certeza que faz a sua finalização certinha, mas mesmo assim o resultado não sai como você quer? Então, vem comigo que eu vou te mostrar 7 erros de finalização no cabelo crespo alisado, o que evitar e a maneira certa de fazer. Olá, eu sou Evelyn Araújo e seja muito bem-vinda ao nosso Cantinho das Alisadas. E hoje eu vou mostrar tudinho, o que se deve fazer e o que não se deve fazer na finalização do cabelo crespo alisado. E para isso, eu vou dividir meu cabelo em duas partes. A primeira parte vai ser o lado do erro, o lado do que não deve fazer, e a segunda parte vai ser o lado do acerto, o que sim você deve fazer. Mas antes, eu já te peço para você se inscrever aqui no canal, porque um vídeo que entrega tanta informação assim de mão beijada para você merece a inscrição, não é verdade? Assim você não perde nenhum conteúdo e garante os cabelos muito mais bonitos e saudáveis. E ajuda a youtuber Calor aqui a continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre cabelo crespo alisado. Gostaram do cenário? E se você quiser bater um papo, conversar comigo, me segue lá no Instagram, que é @Cantinho das Alisadas. Eu vou deixar o nome aqui no vídeo e lá na descrição. Então não perde tempo e me segue lá. Então, gente, vocês viram que hoje eu tomei vergonha na cara e passei a maquiagem? Isso é pra vocês terem noção de como o vídeo de hoje tá importante, viu? Então vamos lá, para mostrar exatamente o que se deve e o que se não deve fazer no cabelo, eu vou dividir meu cabelo aqui no meio e vou dividir o lado que vai ser certo e o lado que vai ser errado. Meu cabelo, como sempre, tá bagunçado, já tá de praxe eu começar os vídeos aqui com o cabelo todo bagunçado, todo ao léu. Vocês vão acompanhando tudinho aqui comigo e vão visualizando o passo a passo, o que deve e o que não deve fazer, vai ser legal. Deixa eu dividir meu cabelo. Olha a barriga aparecendo. O cabelo tá sujo, normal. Vou pegar um pente, né? Meu cabelo aqui tá sem fonte de calor, tá certo? Eu só lavei e deixei secar naturalmente, tem 2 dias. E é assim que ele está. Esse lado aqui vai ser o errado, esse lado aqui vai ser o certo. Segura na mão de Deus e vai. Gente, eu tô colocando a saúde do meu cabelo em jogo pra fazer esse vídeo, viu? Deixa pelo menos um like aqui, que é pra eu saber que eu não fiz esse vídeo em vão. Vou dar uma penteadinha no cabelo antes, né? Cabelo devidamente penteado, vamos lá. E o primeiro erro que todo mundo sabe, ou que pelo menos deveria saber, é que o resultado da nossa finalização está diretamente ligado ao que a gente faz antes de começar a finalizar. Antes de secar o cabelo, de pranchar, tudo que a gente faz antes disso tem resultado direto nessa finalização. Então, por conta disso, o primeiro erro que eu vou citar aqui é não fazer o pré-poo. E se você não sabe o porquê eu falo tanto do pré-poo, eu vou deixar linkado aqui nos cards o vídeo que eu falo exatamente sobre o pré-poo, eu explico o que é, o que ele faz, o que é que ele não faz. Então, depois que você terminar de assistir esse vídeo, passa lá e assiste o vídeo sobre pré-poo. Mas uma coisa é fato. As pontas e o comprimento do cabelo mudam sim muito depois que a gente começa a fazer o pré-poo. Então sim, eu vou fazer pré-poo só em uma parte do cabelo pra gente ver se no final dessa brincadeirinha vai ter resultado ou não. Eu esqueci de pegar o pré-poo, né? Detalhe. Vou aplicar pré-poo só desse lado do cabelo. O que é que eu não faço por vocês? Quase passava a mão do outro lado do cabelo. Pronto, pré-poo aplicado em um lado do cabelo e daqui a pouco eu volto para mostrar o segundo erro. Gente, vocês não têm noção da engenharia que foi agora para conseguir lavar esse cabelo sem tirar a maquiagem, viu? Meu Deus, eu invento cada coisa. Gente, é impressionante. No vídeo provavelmente não vai dar para ver, mas no toque, como o fio fica bem mais macio quando a gente faz pré-poo do que quando não faz. Esse lado aqui foi o lado que eu fiz o pré-poo. Tá muito macio. Aqui tá meio... Mas vamos lá. E o segundo erro que eu ainda quero mostrar pra vocês ainda é relacionado ao que a gente faz antes de começar a finalização de fato com fonte de calor, que é a escolha da máscara. Eu, Evelyn, sempre gosto de usar alguma máscara nos fios do cabelo antes de fazer a fonte de calor.
E eu gosto muito das máscaras de nutrição quando eu vou fazer uma finalização com fonte de calor. Mas isso aí é critério de cada um gosta de um jeito, cada máscara propõe uma coisa, cabe a você ir testando e vendo que se adequa melhor aos seus fios, de acordo com o seu gosto também, né? Então vá testando aí também para você descobrir qual é a máscara que você mais gosta. E o que eu vou fazer aqui hoje é o seguinte: no lado correto eu vou aplicar a máscara e do lado errado eu não vou aplicar máscara nenhuma, eu só vou passar o condicionador e pronto. Pronto. Máscara aplicada no lado correto. Vou esperar 15 minutinhos, que é o tempo que a máscara pede que fique nos fios. E daqui a pouco eu volto. Aqui tá tão gostoso. Vamos lá. Gente... Ai, vocês devem imaginar, né? Com certeza, provavelmente não dá pra perceber aqui no vídeo, mas, gente, na hora que passa a mão no cabelo, assim, a diferença é absurda. Como eu já cuido do meu cabelo, não tá muito creque, não. Mas a diferença entre um lado e outro, assim, aqui a mão desliza, é gostosinho de passar. O lado de cá, não. O lado de cá, Jesus de Nazaré. Enfim, é sobre isso. É sobre gravar vídeo pra vocês. Vocês deixam um like pra mim, vocês se inscrevem no meu canal. Meu Deus. Eu não consigo parar de passar a mão porque a diferença é muito grande. Enfim, esse terceiro erro, eu quase desisti de gravar o vídeo só por causa dele. De verdade. Tô nervosa. E o terceiro erro é não aplicar protetor térmico no cabelo. Pronto, falei. Gente, eu vou fazer isso. Eu vou aplicar protetor térmico de um lado só. Nem eu tô acreditando que eu vou fazer isso. Oremos. Eu já falei no vídeo de 5 dicas de como cuidar das pontas do cabelo, que eu também vou deixar linkado, sobre a importância do protetor térmico. Ele não só faz diferença a longo prazo, que você vai acumulando os danos de passada de chapinha, escova, secador, essas coisas, mas faz resultado na hora também, porque hoje em dia os protetores térmicos estão muito tecnológicos, então deixa o cabelo com mais brilho, deixa o cabelo com efeito mais liso. Existe protetor térmico de todo tipo. Sim, eu vou passar o protetor térmico de um lado só. E o protetor térmico que eu vou usar é esse, da Natum, que ele fala aqui mais de 20 benefícios, é muito benefício. Que tem efeito liso, prolongado, proteção dos fios, restauração, acaba com frizz, acelera a secagem, proteção térmica, livre de um bocado de coisa, desembaraça os fios, enfim, né? Salva, cura e liberta. Vamos lá testar ele. Eu nem acredito, mas vamos lá. Aliás, eu vou passar na mão, que é para não cair do outro lado e não ter interferência. Agora, vamos finalizar o cabelo. E vamos para o quarto erro de finalização. E esse é um dos maiores erros que eu vejo aqui na internet, principalmente por quem usa secador, escova, aquela escova secadora igual que eu gosto de usar. Eu já vi muita gente mesmo cometendo esse erro por aqui. E o erro é não esticar a raiz na hora de secar o cabelo. A raiz do cabelo precisa estar bem esticadinha para a finalização ficar legal. Senão o cabelo seca com duas texturas diferentes e pode acontecer duas coisas. Ou o cabelo fica muito diferente entre a raiz e o comprimento, ou então a gente precisa gastar muito mais tempo com a prancha, geralmente numa temperatura alta, para conseguir alinhar essa raiz. O que a gente menos quer é ter que ficar passando a prancha várias vezes numa temperatura alta, porque a gente sabe que se estraga o cabelo.
E do outro lado, eu vou secar o cabelo sem dar tanta atenção na raiz. Vou secar de qualquer jeito, em uma só. Do mesmo jeito que eu passo na raiz, eu passo no resto do cabelo. Eu vou começar pelo lado que eu vou fazer certinho, que eu vou dar uma atenção na raiz para ela ficar baixinha. Depois eu vou pro outro lado que eu vou secar de qualquer jeito. O lado correto está devidamente seco. Se vocês prestarem atenção, eu dou uma esticada na raiz com a escova secadora, deixo um tempinho para eu ter certeza que a raiz vai esticar bem retinha, bem lisinha, e depois é que eu desço para cá só para dar uma secada mesmo, porque o comprimento já está liso, então é só para secar. E isso faz toda a diferença. Do lado de cá, que é o lado errado, eu não vou dar essa atenção na raiz, mas eu só vou passar a escova secando. Eu vou secar, mas não vou ficar deixando um tempinho na raiz para ela secar lisinha, não. Vou passar ela normal, secando de qualquer jeito. E eu vejo muita gente aqui na internet fazendo isso. Vocês estão percebendo como é que eu tô passando a escova, né? O cabelo já tá seco, que seca rápido. Não dei nenhuma atenção à raiz. Quando eu soltar aqui, a gente vai ver a diferença. Vamos ver agora o resultado disso? Vocês viram que eu não sequei direito a raiz, né? Ó o lado como é que tá. Gente, ó, parece que tá ressecado. Ó o outro como é que tá. Ó o brilho. Isso eu só escovei, nem passei a prancha, viu? Agora vamos para o quinto erro, que é na hora de pranchar o cabelo. E aqui eu tenho uma coisa muito importante para falar com vocês. Seu cabelo chegou até aqui, desse jeito aqui, muito cuidado nesse momento. O primeiro cuidado é: não quero tirar o atraso de tudo na chapinha, não. Porque a probabilidade de você querer colocar a temperatura da chapinha lá em cima é altíssima e isso não é bom pro cabelo. Além de que não tem necessidade nenhuma, né? E a segunda coisa que eu quero falar pra vocês é pra vocês usarem a dica que eu sempre dou aqui de usar temperaturas diferentes em cada parte do cabelo. Usar a temperatura mais alta na raiz e a temperatura mais baixa no comprimento e nas pontas. Porque dessa maneira você coloca a temperatura mais alta onde tem mais dificuldade de alisar. O que é que eu vou fazer agora? Do lado do acerto eu vou passar a temperatura diferente na raiz e nas pontas. E do lado do erro eu vou passar a mesma temperatura tanto na raiz quanto nas pontas, novamente sem dar atenção na raiz. Nem eu tô acreditando nisso. Quando eu digo pra vocês, gente, que cuidado faz diferença, o povo não acredita. O povo não acredita. Como é que não acredita? Como é que não acredita? Então, eu vou começar pelo lado errado, que eu vou passar uma temperatura só na raiz e nas pontas, e depois eu vou pro lado certinho, tá bom? Lembrando que eu não passei protetor térmico. E aí, vocês acharam o quê? Até que deu uma disfarçada, né? Porque tava. Agora eu vou fazer a prancha do jeito que eu gosto de fazer, do lado de cá. Que eu vou passar uma temperatura mais alta aqui na raiz e uma temperatura mais levinha nas pontas, no comprimento e nas pontas. Raiz, passada a prancha. Agora eu vou diminuir a temperatura e passar no restante do cabelo. Agora é a parte rápida.
E eis o resultado da chapinha nos dois lados. Eu não vou nem falar nada, vocês tirem as próprias conclusões. Olha isso aqui. Isso aqui nas pontas é resultado de chapinha em temperatura baixa, viu? Isso aqui eu não esquentei a temperatura da chapinha lá nas alturas para poder ficar assim, não. Vocês estão vendo como os mínimos cuidados fazem diferença no final? E o sexto erro é não utilizar o reparador de pontas no cabelo. Que inclusive eu esqueci de pegar, já volto. Agora, hora de usar reparador de ponta. Gente, se a essa altura do campeonato você ainda não utiliza reparador de ponta no cabelo, sinceramente você tá merecendo um peteleco no meio da testa, viu? Porque não é possível. E como o vídeo ainda é sobre erros e acertos, eu vou passar o reparador de pontas no lado só. O reparador de pontas eu já cansei de falar que é fundamental para a saúde dos fios, né? Então, não esqueça de passar. E o sétimo e último erro que eu venho falar aqui para vocês é a comparação. Eu bem sei que a gente que passa o dia todo na internet fica o dia todo vendo cabelos lindos, maravilhosos, perfeitos. O cabelo que a gente nunca vai ter na vida, né? A gente sonha com isso. Mas, acredite em mim, nem o cabelo mais perfeito da internet é tão perfeito assim. Então, vamos focar sempre em nós mesmas para garantir o nosso melhor cabelo, para que o cabelo de hoje seja melhor que o de ontem e assim por diante. Que a nossa inspiração seja sempre nós mesmas e a nossa própria evolução. Que a gente possa se sentir orgulhosas disso. Bom, gente, esse foi o resultado da finalização feita da maneira certa e a maneira errada. E aí, vocês acham o quê? Faz ou não faz diferença os pequenos detalhes? Vocês já cometeram algum desses erros? Eu até pouco tempo atrás cometia quase todos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que é pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve aqui no meu canal e divulga o link no WhatsApp para pelo menos 3 amigas que você acha que vai gostar de saber mais sobre finalização de cabelo alisado. Aguardo vocês aqui no nosso cantinho. Fica com Deus e até a próxima. E pra... @ Cantinho das Eu vou deixar o nome aqui no vídeo e na descrição. Eu vou deixar... Isso é pra vocês terem... Vou dar uma penteadinha. Pronto. E o cantar... Pra eu ter certeza que a raiz vai... Eu tô cantando e quero merendar.